Fala galerinha, tudo bem com vocês? Gente, vocês sabem o que são moluscos? Moluscos são os animais pertencentes ao filo Molusca. Ajudou muita coisa, né? Moluscos, por exemplo, são o polvo, a lula, agora sim, né? Caramujo, caracol, lesma, né? Bom, gente, esses moluscos, eles são animais de corpo mole e eles apresentam uma divisão do corpo bem característica, dividida em cabeça, massa visceral e pé. A cabeça, que reúne os órgãos, né, relacionados ao sentido, a massa visceral, que abrigam os órgãos viscerais, e o pé, que é uma estrutura de locomoção. Embora eles não tenham uma divisão considerada metameria, como é o caso de anelídeos, artrópodos e depois os outros, tá? Mas eles têm essa divisão característica que reúne essas três partes aí. Querem saber mais sobre moluscos? Acompanhe a nossa aula aí, bora lá! Bom, vamos lá, pessoal. Vamos começar a nossa aula de hoje do filo molusco. Esse filo, então, assim como era todos os outros filos aqui do grupo do reino dos animais, eles são do reino Metazoa, eles serão organismos eucariontes, eles serão pluricelulares e também heterotróficos. Bom, agora vamos falar do filo molusca. Esse filo molusca, conforme eu disse para vocês na introdução, eles são animais que apresentam um corpo mole. E eles podem ser encontrados no ambiente aquático, tanto marinho quanto de água doce. O marinho, até mesmo em regiões abissais, eles são encontrados. E também podem ser encontrados em ambientes terrestres úmidos. Bom, devido a essa grande variedade de ambientes em que ele ocupa, esse filo ele também apresenta uma das maiores biodiversidades de espécies. Eles vão perder para o filo dos artrópodos, mas eles apresentam mesmo assim uma grande quantidade de espécies dentro desse filo. O corpo deles, eles apresentam uma certa divisão de cabeça, massa visceral e pé. Porém, essa divisão, lembrando que ela não é uma metamerização, uma legítima divisão do corpo ali em metâmeros, tá? Essa divisão do corpo é simplesmente para representar para a gente que na parte da cabeça eles estão reunidos a maior parte dos órgãos sensoriais. Na massa visceral estão reunidos os órgãos viscerais. E o pé é uma estrutura muscular que serve para fazer a locomoção desses indivíduos. Então, a maior parte desses indivíduos apresentam esse tipo de divisão aqui, que não é uma legítima metamerização. É lógico que vai ter exceção dentro desse filo e a gente vai ver, né, nos próximos slides. Quem são o representante desse filo? Vocês se conhecem muito bem, que é o polvo, a lula, a lesma, o caracol, tá? As ostras. Todos eles são representantes deste filo dos moluscos. E aí eu coloquei essas três fotinhas aqui para vocês ilustrar esse filo aqui, ok? Continuando então, vamos para as características gerais então deste filo. Só lembrando aqui que nós estamos vendo esse filo, né, dos moluscos logo depois que a gente viu o filo dos anelídeos. Se você estiver vendo primeiro o filo dos moluscos, né, antes do que o filo dos anelídeos, então algumas dessas características vai ser novidade aqui, tá? Mas lembrando que aqui nós vamos apresentar então depois que a gente tem visto dos anelídeos, tá? Eu estou falando isso por quê? Porque nos anelídeos, por exemplo, o celoma já apareceu neles, tá? Então é uma novidade evolutiva que a gente falou do grupo dos anelídeos. Se você estiver vendo o grupo dos moluscos antes, então o celoma vai ser novidade aqui para esse grupo dos moluscos, tá bom? Bom, vamos lá. Essas características então são animais que são triblásticos, tá? Apresentam então 3 folhetos embrionários, tá? Então ectoderme, mesoderme e endoderme. Eles serão celomados. O que é o celoma? A presença de uma legítima cavidade onde vão se desenvolver esses órgãos viscerais. Lembrando que o celoma ele é uma cavidade que ele é delimitada totalmente por mesoderme, tanto pelo lado de fora quanto pelo lado de dentro, tá bom? Eles serão também protostômios. O que é protostômio? Daqueles que apresentam um sistema digestivo completo, os protostômios são aqueles que esse sistema digestório ele começa a ser formado pela boca,
tá? Então, primeiro se forma a boca e, por último, vai se formar a abertura do ânus. Tudo bem? Então, aqueles que o blastóporo origina a boca primeiro. O corpo deles, conforme eu disse antes, apresenta uma nítida divisão de cabeça, massa visceral e pé, apesar de não serem constituídos metâmeros, e eles podem ou não possuir uma concha. Tá? Essa concha seria uma estrutura calcária, né, que reveste o corpo desses animais, que serve como uma proteção para eles. Alguns animais têm essa concha, alguns não têm. Inclusive, há mesmo alguns indivíduos aí, que a gente já vai falar mais para frente, que eles apresentam uma concha do lado interno, tá? Mas isso deixa que a gente vai comentar mais à frente um pouquinho. O sistema circulatório deles pode ser de dois tipos. Algumas espécies, elas serão do tipo aberto e outras serão do tipo fechado, tá? Só lembrando que fechado é aquele que o sangue percorre o interior de vasos sanguíneos, tá bem? O sistema digestório deles, ele é do tipo completo, tá? Então tem a boca, o alimento entra pela boca e o restante do alimento que não for aproveitado vai sair pela abertura do ânus, tá? E além disso, eles podem possuir uma estrutura para auxiliar na alimentação chamada de rádula, tá? Nós já vamos explicar, inclusive nesse mesmo slide, tá? O sistema respiratório desses animais, eles podem variar conforme o ambiente que eles ocupam. E se eles estiverem no ambiente terrestre, a respiração dele vai ser um misto de respiração cutânea com respiração pulmonar. Cutânea pela pele, pulmonar por pulmões, tá? E se eles forem aquáticos, eles vão fazer a respiração do tipo branquial. O sistema nervoso de todos eles é do tipo ganglionar, apesar que nós vamos ter um grupo aqui específico em que esse sistema nervoso ganglionar ele está muito mais desenvolvido. E o sistema excretor também de todos é do tipo metanefrídeos. Nós vamos especificar um pouquinho mais para frente como que eles funcionam. Só para ilustrar então nessa foto, antes da gente pular de slide, aqui ó, nesse detalhe ele está mostrando para a gente essa rádula. A rádula que eu falei para vocês lá do sistema digestório, ele funciona como uma estrutura de uma língua, né? Então ele projeta essa rádula aqui para fora e ela apresenta essas ranhuras que ela serve como se fosse uma lixa para raspar esse alimento e tirar desse alimento pequenos fragmentos que ele vai ingerir, tá? Então nesse detalhe aqui mostra para a gente o funcionamento da rádula desse animal. Bom, continuando. A classificação desses animais. Ah, professor, você está passando a classificação antes, nas outras passou a classificação depois. Sim, eu estou passando nesse aqui antes, porque nesse grupo vai apresentar uma grande divergência de grupo para grupo. Alguns grupos vão apresentar algumas características que no outro vai ser diferente ou ausente, né? Até mesmo ausente. Bom, então, para a gente não ficar lá na dúvida lá na frente, do que ele está falando, de quem que ele está falando, então vamos já, logo de cara, apresentar para vocês as classes. Eles são, como eu falei para vocês, um filo muito diverso, eles apresentam muitas espécies aqui. Então é lógico que eles também vão apresentar várias classes para agrupar toda essa biodiversidade. Só que dessas muitas classes que existem dentro desse grupo aqui, né, desse filo dos moluscos, nós vamos ficar com 3 para esses estudos. Então, nessa aula nós vamos abordar a classe dos gastrópodes, a classe dos bivalves e a classe dos cefalópodes. Os gastrópodes, eles são representados pelas lesmas, caracóis, caramujos, os bivalves pelas ostras e mexilhões e os cefalópodes pelos polvos e lulas, ok? Bom, continuando então. O sistema digestório, como que funciona então para esse animal ele se alimentar? O sistema digestório para todo mundo ele vai ser do tipo completo, tá? Ou seja, o alimento vai entrar pela boca, vai ser digerido, vai ser absorvido lá pelo intestino e o que não for aproveitado vai ser eliminado pelo ânus, tudo bem? Então, conforme eu tinha mostrado para vocês naquele primeiro slide, né, de características, eles têm essa rádula, que é essa língua raspadora. Então, aqui em detalhes, eu deixei aqui para vocês, ó, agora mais ampliado. Então, essa estrutura aqui, ó,
ela fica dentro da boca do animal quando ele não está utilizando. E quando ele vê um alimento na frente, que aqui está ilustrado por essa massa azulada, tá? Ele vai projetar essa língua aqui, ó, para frente. Eu estou chamando de língua, mas vocês sabem que é a rádula, né? Só para falar que ela tem uma semelhança com uma língua. Então ela coloca aqui, ó, para fora essa estrutura aqui. Aí, ó, ela expõe toda essa parte aqui serrilhada, tá? Essa parte áspera, e ela começa a raspar esse alimento. Nessa raspagem, ele vai quebrar pequenos fragmentos desse alimento que ele vai começar a ingerir, tá? Então ele vai fazer as vezes dos dentes para esses animais aqui, ok? Bom, todos possuem rádula? Nem todos. Aqui nos cefalópodes, olha só como que essa rádula está. Essa rádula de cefalópodes, né? Se eles estou falando de rádula deles, é porque eles têm. Eles têm, só que ela fica interno, tá? Ela fica lá dentro da boca, tá? E ela não é projetada para fora para ficar raspando igual aqui. Por quê? Porque por fora ele tem estruturas de um bico córneo pelo lado de fora. Esses animais, os cefalópodes, né, que são o polvo, a lula, eles são carnívoros. E quando eles trazem uma presa para perto ali da boca, eles projetam esse bico córneo para cortar esse alimento, né, para prender o alimento e cortar ele. E aí a rádula ele ajuda no processo de deglutição, de engolir, tá? Então a rádula não tem tanta função igual tem aqui, né, nesses outros, nos gastrópodes, na lesma, no caracol, tá? E aqui nos cefalópodes ela está associada com o bico córneo. E como que ela se comporta lá nos bivalves, né, que são as ostras e os mexilhões? Lá nos bivalves eles não possuem rádula. Ué, como que eles se alimentam então? A alimentação desses bivalves, eles são animais filtradores. Eles vão retirar a matéria orgânica que está em suspensão na água. Essa matéria orgânica geralmente são protozoários, fitoplâncton, zooplâncton, tá? Tudo ali presente na água que ele vai puxar, e quando ele puxa essa alga, ele puxa essa matéria orgânica que ele faz, né, a retirada então dessas partículas, faz a digestão dele, né, e depois elimina o que não for mais necessário, tá? Então, como eles não precisam fazer, né, tirar esse alimento e quebrar ele em pedaços pequenos, eles já são muito pequenos, então eles não precisam ter rádula para fazer, né, essa ingestão inicial, ok? Bom, algumas outras peculiaridades aqui. Esses bivalves, tá, eles possuem, associado ao estômago, uma estrutura chamada de estilete cristalino, tá aqui, ó. Essa estrutura é essa que ele está apontando aqui na figura, tá? Ela está pertinho do estômago, ó. O estômago está aqui, tá? Deixa eu marcar aqui, circular aqui também, estômago. Para que serve esse estilete cristalino? Esse estilete ele vai liberar lá no estômago enzimas digestivas. Então, ele auxilia nesse processo de digestão, tá? Então, é só para lembrar para vocês que os bivalves, eles não possuem rádula, mas eles possuem esse estilete cristalino que liberam enzimas para fazer a digestão do alimento ali no estômago. Tudo bem? Além disso, né, a última coisa que eu quero salientar para vocês, e isso vale para todos os gastrópodes, eles possuem uma estrutura chamada de hepatopâncreas. O que seria esse hepatopâncreas? Nessa figura aqui, ó, dos bivalves, ele mostra para a gente um fígado, tá? Só que não é bem um fígado, ele é um hepatopâncreas. Ele é uma mistura de fígado com pâncreas. Por quê? Porque ele vai ter a atuação tanto de fígado, tá, quanto de pâncreas. Ele auxilia então na digestão, ele também faz a produção hormonal, quebra de substâncias estranhas ao corpo, tá? Então ele atua como se fosse um órgão misto aí de fígado com pâncreas, tá bom? Bom, continuando então. Como que é o sistema excretor deles? Para todos os moluscos, o sistema excretor é formado por metanefrídeos. Isso a gente já viu em anelídeos que já tinha surgido. Os metanefrídeos é a evolução, né, é uma forma mais complexa dos protonefrídeos que existiam lá nos vermes. Esses metanefrídeos, eles vão fazer o quê? Eles vão filtrar os fluidos presentes no corpo desses animais, retira-se as excretas, né, tudo aquilo que precisa ser eliminado do corpo deles.
aproveita, né, reabsorve aquilo que não vai ser eliminado, né, que ainda tem alguma função para o corpo desses animais, e lança para o meio externo as excretas, tá? Tudo aquilo que realmente não vai precisar mesmo. E a principal excreta desses animais é a ureia, tá? Assim como era lá em Anelídeos. Então essa excreta nitrogenada, a principal deles é essa ureia, ok? De onde eles vão filtrar, né, essas substâncias? Eles vão filtrar tanto lá da cavidade do celoma, né, quanto também até mesmo dos vasos sanguíneos que eles têm. Ah, mas você falou que a circulação deles era aberta. De alguns é aberta, de alguns é fechada, tá? Além do mais, até mesmo os que têm circulação aberta, eles também apresentam alguns vasos sanguíneos, tá? Só que o sangue, depois que ele percorre os vasos sanguíneos, ele é disperso ali no meio dos tecidos, tá bom? E esses metanefrídeos, eles vão se agrupar e formar estruturas primitivas a rins, tá? Como o rim primitivo. Então, né, é comum nós encontrarmos aí no desenho indicando, né, a posição de um rim. Por quê? Porque ali são os vários metanefrídeos agrupados, formando uma estrutura como se fosse um rim rudimentar, um rim primitivo. Tudo bem? Bom, continuando então, vamos para o sistema circulatório. Então eu falei para vocês que o sistema circulatório ele pode ser tanto do tipo aberto quanto do tipo fechado. Então nós temos aqui, ó, aberto, tá? Quando esse sangue ele vai circular então fora de vasos sanguíneos. Só que uma peculiaridade é que ele é aberto, mas ele também pode ser chamado de lacunar, tá? Então pode também ouvir falar de sistema circulatório lacunar. Por quê? Porque ele vai percorrer, ó, se você acompanhar aqui pelo desenho, ele vai percorrer o interior de vasos sanguíneos, então nós temos vasos sanguíneos aqui, ó, tá? E depois de certo ponto aqui, ó, ele sai desses vasos sanguíneos e eles começam a se espalhar nas lacunas existentes entre os tecidos, tá? Então, ele saindo do vaso sanguíneo, ele é uma circulação aberta. Como ele percorre essas lacunas, então ele pode chamar de sistema também lacunar, tá? Então você vai escutar tanto sistema circulatório aberto ou sistema circulatório lacunar para os moluscos, tá? Então ele percorre o interior de vasos sanguíneos, mas ele também sai dos vasos e percorre, né, essas lacunas existentes entre os tecidos. Para isso, eles têm um órgão contrátil que faz a movimentação desse sangue enquanto ele estiver no interior dos vasos sanguíneos, tá bom? Bom, esse sistema circulatório também, ele pode ser do tipo fechado, tá? Presente para alguns, né, moluscos aqui. Nós já vamos falar em qual grupo, né, dos moluscos que ele se comporta inteiramente fechado, percorrendo então o interior de vasos sanguíneos, tá? Tudo bem? Então, é só para falar a última coisa aqui, né, desse sistema circulatório aberto e lacunar, o que ele transporta? Ele vai transportar nutrientes da digestão, ele vai transportar o oxigênio, tá? E para depois, né, serem produzidas excretas para serem retiradas pelo sistema excretor, tá bom? Bom, agora aqui no grupo dos cefalópodes, o sistema circulatório que eu falei para vocês, ele é do tipo fechado, então é nesse grupo aqui em que o sangue ele irá percorrer o interior de veias, tá? E uma característica interessante também desses grupos é que eles apresentam como um pigmento respiratório a hemocianina. A hemocianina ela tem uma coloração num tom mais azulado, tá? E ela tem a mesma função da hemoglobina, né, existente, por exemplo, em nós seres humanos. A hemoglobina em nós ela tem uma coloração avermelhada, tá? Aqui nesses animais vai ser a hemocianina para transporte de oxigênio e aí por isso ela tem um tom um pouco mais puxado para o azul. Tudo bem? Bom, continuando então. Depois do sistema circulatório, vamos para o sistema nervoso. Aqui, né, ele continua sendo o sistema nervoso do tipo ganglionar, ou seja, as células nervosas elas se reúnem em regiões chamadas de gânglios, tá? E esses gânglios estão distribuídos ao longo do corpo desses animais, se concentrando mais na região da cabeça, tá? Então, esse sistema nervoso ganglionar,
Ele proporciona o que esses animais? Ah, eles conseguem pensar? Não. Esse sistema nervoso ganglionar é para a percepção de alguns sentidos, tá? Principalmente luminosidade, onde está mais claro, onde está mais escuro, tá? Eles conseguem também perceber onde está o alimento, né? Para que eles tenham que fazer captura de alimento, né? Então, são pequenas percepções que eles realizam ali do meio ambiente que está em volta deles. Tudo bem? Isso muda um pouquinho no grupo dos cefalópodes. Por quê? Porque o grupo dos cefalópodes aqui, ó, ele é um grupo bem mais, que apresenta esse sistema nervoso bem mais desenvolvido, tá? Então, eles apresentam um gânglio cerebroide bem maior, tá? Que às vezes ele até mesmo parece com um encéfalo, tá? Então, esses gânglios cerebroides aí dos cefalópodes garante para ele que eles apresentem até mesmo um comportamento de uma certa aprendizagem. Então, você consegue fazer alguns experimentos com o polvo e ele consegue até mesmo resolver alguns pequenos problemas, né? Como, por exemplo, passar por uma abertura pequena, né? Perceber onde está o perigo, tá? Abrir potes. Então, esse gânglio cerebroide maior para esses animais garantiram para ele também um maior sucesso, tá? No meio ambiente onde eles estão. Além disso, né, eles possuem outros órgãos do sentido, tá? Então, eles possuem tentáculos, né, que podem fazer a percepção, tentáculos táteis, né? Eles vão tateando o local onde eles estão. Eles podem sentir, né, até mesmo substâncias químicas presentes ali, tá? Então, eles podem apresentar várias outras estruturas sensíveis, né? E isso, né, fica mais nítido nos cefalópodes também. Além disso, né, vamos falar agora do grupo desses cefalópodes mesmo, para mostrar para vocês o porquê que eles são tão bem sucedidos. Esse grupo dos cefalópodes apresentam até mesmo um olho que tem um ajuste de visão, um ajuste de foco, né, parecido com o nosso olho, o olho humano. O nosso olho apresenta, né, um cristalino que ele tem esse ajuste de foco, assim como também apresenta o olho, né, dos cefalópodes, tá? É lógico que é um olho um pouco mais simples, mas aqui mesmo, sendo mais simples nesses animais, ele já é um grande avanço, né, comparado aos grupos anteriores. Tudo bem? Bom, então falamos do sistema nervoso ganglionar aqui, tá? Aí, vamos falar agora das características dos grupos e mostrando para vocês que eles apresentam diferenças aí, né, no comportamento de um grupo para outro, tá? Primeiro, vamos falar do grupo dos gastrópodes. Pela palavra gastrópodes, tá? Gastro é estômago, podes é pés. Então, seria aqueles que têm estômago-pé, ou seja, os pés ligados ao estômago, tá? Então, ele tem os pés dele, né, para locomoção, estão mais próximos ali, né, da região a região digestória dele, tá? Do estômago mesmo. Representantes, então, desse grupo, nós temos as lesmas, os caracóis e os caramujos, tá? Uma coisa bem interessante nesse grupo, percebam ali nesse desenho que eu coloquei para vocês ao lado, tá? Olha só como é que está a disposição dos órgãos internos ali. Então começa aqui, ó. Olha só, a boca, vamos ver o sistema digestório. A boca entrou o alimento. Ele percorre e vai aqui, ó, para o estômago lá atrás para fazer a digestão. E aí ele vai eliminar aquilo que ele não, né, precisa né, não foi aproveitado, né, como alimento. E aí ele encaminha aqui, ó, as fezes para a abertura do ânus para ser eliminada. E a abertura do ânus, onde ela está? Ela sai aqui, ó, nessa região próxima à cabeça desse animal. Eu falei, ué, o ânus dele está para frente. Ele vai fazer, né, a necessidade dele aqui, ó, o cocôzinho dele. Ele vai fazer perto aqui, ó, da cabeça do animal. Que estranho, né? Então o alimento vai lá para trás para ser digerido, para depois ser absorvido aqui na frente e ser eliminado mais na frente ainda. Se você for dando uma olhada, outras estruturas seguem também esse comportamento, né? Olha só a gônada dele. Quando ele for liberar, então, né, os gametas, também libera para frente, né? Então, parece que está meio invertida essa situação. Por quê? Porque esses animais, eles sofrem uma torção de 180 graus.
Então, o corpo desses animais, para a formação dessas conchas, ele começa a fazer uma torção. Ele vai torcendo realmente, girando ali, ó, 180 graus, fazendo uma rotação. E isso inverte também a posição dos órgãos internos, dos órgãos viscerais, tá? Isso ele faz o quê? Para garantir esse formato, né, torcido da concha. Esse formato, né, da concha aí, ele foi feito para quê? Para garantir uma maior resistência, né? Então aí para o design, né, do corpo desse animal, esse formato de concha garante uma maior resistência a ela contra choques mecânicos, tá bom? Então essa torção fez com que o corpo desses, os órgãos viscerais desses animais pudessem ficar meio embaralhado ali dentro, né, meio misturado e alguns até mesmo invertido, tá bom? Bom, esses animais aqui, ó, eles podem ou não possuir a concha, tá? Por exemplo, nesse aqui que eu mostrei para vocês, né, nessa foto, ele apresenta uma concha aqui, ó, tá? É uma concha que ela é formada de carbonato de cálcio, tá? E ela é secretada por uma estrutura aqui, ó, né, um tecido que vem aqui internamente, chamado de manto, tá? O manto é o responsável por formar essa concha. Então, gente, ele está ligado a esse tecido. Não dá para você retirar, né, esse animal da concha, tá? Se você encontrar uma concha vazia por aí, é porque o animal que estava lá dentro, ele morreu, tá? Então, se acontecer do caso de soltar essa concha aí, é porque o animal já está morto, tá? E se você forçar para tirar ele, ele morre, tá bom? Bom, ele serve para proteção, por quê? Porque esse animal ele pode se enfiar tudo aqui dentro, ó. Ele vai entrar dentro dessa concha e ele fica espremidinho aqui. Aí fala, mas pode vir aqui por baixo e querer comer ele, né, um predador. Mas ele tem essa estrutura aqui, ó, né, ligado ao pé, que ela serve como uma tampa, tá? Então, quando esse animal entra, ele coloca essa parte por fora ali e fecha. Ela é uma parte mais dura do corpo dele, tá? Que garante que ele vai ficar fechadinho ali e um predador vai pegar ele, tá bom? Bom, eu falei que essa concha, ela pode ser também ausente, pode ou não ter, como por exemplo a lesma, né? Se você pegar uma lesma, ela não tem concha. O que muitas pessoas, até mesmo, né, desinformadas aí, falam assim, a lesma, né, ela não tem concha porque ela não achou uma, né? À medida que ela achar uma, ela vai entrar ali dentro e ela pega para ela. Não, ela não tem concha porque o manto dela não produz, tá? Então, para ter essa concha, o manto desses animais vai ter que produzir, tá, essa concha. Bom, eles possuem rádula com função de raspagem, que é o que eu mostrei para vocês naqueles slides anteriores aqui e mostro de novo nesse daqui, ó. A língua raspadora deles, chamada de rádula, eles colocam para fora no momento em que eles vão se alimentar e ele vai raspando o alimento com essa rádula e vai quebrando pequenos pedacinhos que ele vai ingerindo, tá? Esses animais, eles podem ser herbívoros, eles podem ser detritívoros ou eles podem ser carnívoros, né? Tem algumas espécies que são carnívoras aí também, tá? Ele fica raspando ali, né, a sua presa e retirando pequenas partículas de alimento, tá bom? Mas a maior parte das espécies que nós conhecemos aí, elas são herbívoras, né? Então elas vão comer uma folha aí, por exemplo, né? Só vegetais. Bom, e a reprodução desses animais aqui? Tá? Eu estou colocando aqui a reprodução deles, né, nesse ponto porque eles apresentam diferenças, né, no comportamento reprodutivo. Esses animais aqui, os gastrópodes, eles têm espécies tanto que serão monóicas quanto dioicas. Só vamos relembrar o que é cada uma dessas coisas. O monóico é quando ele apresenta a capacidade de produzir tanto o gameta masculino quanto o feminino, ou seja, ele vai ter um aparelho reprodutor masculino e feminino no mesmo indivíduo, tá? São chamados de monóicos. E aí nós temos também outras espécies que serão dioicas. Então, nós temos um indivíduo que ele vai ser do sexo masculino e o outro que vai ser do sexo feminino, tá? Então, órgãos separados aí, masculino e feminino separados em animais diferentes. Tá bom? Mas independente se eles serão monóicos ou dioicos, a fecundação vai ser sempre cruzada. E isso é para falar para vocês que, embora as espécies monóicas produzam tanto espermatozoides quanto óvulo, ela não faz uma autofecundação.
ela não consegue, o próprio espermatozoide dela, fecundar o seu óvulo para fazer, né, um novo indivíduo, tá? Então ele tem que ser uma fecundação cruzada, tem que haver troca de espermatozoides, tá? Então, fecundação cruzada e o desenvolvimento para a maioria das espécies de gastrópodes é indireto, tá? O que é indireto? Produção de uma larva, né? Então ele passa por um estágio larval. Eles fecundam, né, esses gametas, né, o espermatozoide fecunda o óvulo e aí ele elimina um ovo, tá? Esse ovo ele vai eclodir, liberar uma larva e essa larva ela se desenvolve depois no adulto, tá? Então tem uma fase larval, é o desenvolvimento indireto, tá? Isso é para a maioria das espécies, embora haja algumas com desenvolvimento direto também. Bom, só para mostrar para vocês como que é a anatomia do corpo desses animais, né? Então, olha só, né? Aqui nós temos, então, uma concha, tá? Aqui por fora. Tá mostrando aqui, ó, concha, tá? Aí, nós temos aqui, ó, o alimento que ele vai entrar pela região da boca, vai percorrer todo, né, esse tubo digestivo dela aqui, passando pelo estômago, tá? Vai passar pelo intestino, e vai ser eliminado, né, as fezes pelo ânus, tá? Essas fezes aqui, elas são eliminadas todas naquela cavidade, né, do manto que ficou ali, né, naquele desenho anterior estava mais nítido, né? Ele libera naquela cavidade e depois dali ele sai perto aqui da região da cabeça desse animal, tá? Nós temos a estrutura locomotora deles, que é o pé, né? Como que eles se locomovem? Através de uma contração dessa musculatura. Ela faz uma contração em ondas, tá? Que ela vai contraindo uma parte, formando uma ondinha, uma ondulação, e assim ele vai caminhando lentamente, tá? Ele vai caminhando no substrato. Bom, chama atenção para vocês também para os órgãos sensoriais dele aqui, ó, na parte da cabeça. Ele vai ter uma estrutura semelhante aqui ao funcionamento de um olho, tá? Na pontinha dos tentáculos, tá? Então esses tentáculos aqui, eles são estruturas também táteis, que ele vai ali, ó, tateando o ambiente em que ele está indo, né, em direção onde ele está indo, procurando um alimento, tá? E ele descobre o que é também pelo tato, tá? Apresentam aqui, ó, o sistema reprodutor deles, tá? Também ele vem na parte anterior, né? No que é equivalente àquela abertura do manto que nós temos aqui. Então, essa é uma espécie monóica, então ele tem tanto a abertura, tá, do sistema reprodutor masculino e feminino para eliminar aí então os gametas, tá? Eles apresentam vasos sanguíneos aqui e um coração que faz o bombeamento, tá? Mas depois que eles saem daqui do vaso sanguíneo, ele percorre o interior do corpo desses animais pelas lacunas, tá? Então, ó, nós temos vasos sanguíneos aqui e o coração que faz o bombeamento desse sangue, né, que circula pelo animal. Certo? Aqui, ó, nós temos a estrutura do hepatopâncreas, que aqui está representado pelo fígado, tá? Para fazer essa auxiliar na digestão, tá bom? Beleza, gente? O intestino para fazer a absorção, né, do alimento que está aqui e a cavidade e o manto, né, que é esse tecido logo abaixo da concha, que ele faz a secreção da própria concha, tá bom? Gânglios nervosos aqui, ó, na região anterior, garante então para ele o sistema nervoso. E nós temos a estrutura da rádula presente na boca, que vai auxiliar a alimentação. Bom, continuando então. Próximo slide, nós vamos ver agora o grupo dos bivalves. O que tem de característica desse grupo dos bivalves? Eles são, né, todos eles possuem uma concha, né, e essa concha deles, ela é dividida em duas partes, chamada de valvas. Por isso que o nome deles é bivalves. Tem duas valvas, tá? Essas valvas aí formam a estrutura da concha dele. Bom, isso é característica para todos os bivalves. Quem são os bivalves? As ostras, os mariscos, os mexilhões, tá? São todos eles aí bivalves. Bom, eles não possuem rádula, como eu falei para vocês, ó. Não possuem rádula. Por que eles não possuem rádula? Porque eles são animais filtradores. O alimento deles já vem em partículas muito pequenas, tá? Eles acabam absorvendo essa matéria orgânica de protozoários,
de algas, né, que estão dentro desse grupo dos protistas, né, protoctistas. Nós temos também fitoplâncton e zooplâncton, tá, que ele vai absorvendo. Bom, como eles não possuem rádula, tá, mas eles precisam ter aquela estrutura que auxilia eles na digestão, que é chamada de estilete cristalino. Uma coisa que eles também não possuem, né, devido a essa simplicidade do corpo deles, é a cabeça. Então eles não têm a região da cabeça. Lembra que eu falei para vocês que a maioria apresenta a divisão do corpo de cabeça, massa visceral e pé? Nesse grupo aqui eles não têm a região da cabeça. É somente o pé e massa visceral. Aí muitos alunos me falam, nossa, pé? Como assim pé, né? Sim, eles têm um pé. Olha só, eles colocam, é que nem sempre esse pé está para fora da concha, né? Quando eles precisam se ajeitar ali, a posição em que eles estão, às vezes a posição que ele está não está muito favorável, ele coloca essa estrutura para fazer a locomoção deles, que é um pé muscular. Ele projeta esse pé aqui para fora, ó, nessa figura que está mostrando para vocês, a movimentação desse pé. Ele coloca ele para fora e ele vai empurrando o substrato, né, o chão ali, e ele vai ajeitando a sua posição. Ele consegue até mesmo se deslocar por alguns, né, alguns centímetros, alguns metros aí, tá? Muitos, né, dessas espécies, né, não se locomovem tanto assim, a única movimentação é exclusiva, né, desse pé muscular, mas alguns, né, isso são algumas espécies, elas apresentam a capacidade de abrir e fechar essas duas conchas com bastante vigor, né, fazendo como se fosse um tipo de um nado, né, nadando ali, bater nessas duas conchas e ela vai se ajeitando e nadando por alguns metros aí de distância, tá? Mas isso são poucas espécies que fazem. Uma característica bem interessante desse grupo é o que? Capacidade de produção de pérolas. Olha só, aqui nessa foto de baixo eu mostro para vocês, ó, olha só quantas pérolas nós temos aqui, ó, nesses animais. Falei, nossa, esses animais são puro luxo, né? Produzem joias aí e ficam ostentando. Gente, para eles as pérolas, tá? Elas são importantes? São, tá? Mas ela não confere nenhum valor para elas, tá? Então, entre uma ostra e outra, ela não vai, né, se apaixonar por uma outra ostra que fala assim, nossa, aquela tem mais pérola que a outra, eu vou naquela, né? Então, para elas não tem esse significado, né, de representar, agregar um valor para elas, como é para muitos seres humanos com joias, né? Para muitos, eu falei, né? Mas assim, ó, o que são essas pérolas? Essas pérolas, elas são produzidas por quê? Porque alguma substância penetrou no corpo desses animais e ela ficou ali, ó, incomodando ele. Então, entre, né, a região do manto e a região da concha, ela se enfiou, por exemplo, um pedacinho de pedra ali. E aí o que acontece? Ele vai ficar raspando no corpo desse animal, né? Vai ficar incomodando ele. E para não incomodar ele, o que ele faz? Ele começa a produzir, a secretar uma substância que vai circulando essa pedrinha, tá? E vai depositando essa substância. Agora essa substância, ela fica ali, né, num tom mais liso, que não incomoda mais o corpo desse animal, tá? Então, o que é a pérola? Ela começa nada mais como sendo um incômodo, né, para esses bivalves, tá? Para essa ostra. Uma pedrinha que começou a incomodar, um organismo estranho, uma bactéria que entrou ali para fazer mal para ele, e ele começa a secretar essas substâncias em volta para proteger, né, para não ficar incomodando ele. E aí formam essas pérolas, tá? O ser humano descobriu isso, né, nesses animais e começou a fazer joias com isso, né? E começou então a agregar valor para elas, tá bom? Bom, já falei da alimentação desses animais aqui e vamos falar um pouquinho da reprodução deles, né? Depois na outra imagem eu mostro essa imagem dessas ostras um pouco mais ampliada e um mecanismo de como que a pérola é feita. Nessa reprodução deles, então, eles podem ser também monóicos ou dioicos, assim como a classe dos gastrópodes, tá? Então, eles podem ser indivíduos de sexo masculino e o outro feminino, ou então apresentar o mesmo, né, no mesmo indivíduo, tanto a produção de gametas masculino e feminino.
E o desenvolvimento deles podem ser também direto ou indireto, sendo que a maior parte deles é indireto, então tem uma fase larval, tá? Fecundação também é cruzada. Com que isso eles fazem? Eles liberam o espermatozoide ali na água, né? Que vai parar, né, dentro do corpo do outro animal, fecundar os óvulos dele, né? E aí libera esses ovos na água, tá? Eclodem, formam larvinhas, e essas larvinhas, então, elas formam, né, os indivíduos adultos, certo? Bom, agora vamos para o próximo slide, que mostra pra gente aqui, ó, como que ele é por dentro. Aqui dentro do corpo desse animal, é possível notar o quê? Que ele tem, né, a abertura da boca. Só que olha onde fica a boca desses animais. Vou circular aqui para mostrar, ficar mais fácil para vocês. A boca ela é interna, tá? Ela tá para dentro ali, ó. E o que acontece? Nesses animais, ele tem um sifão inalante e ele tem um sifão exalante, tá? Ou seja, a água ela vai entrar pelo sifão inalante, tá? Então ela entra por aqui, ó. Entrou pelo sifão inalante, aí ela vai ter acesso à boca desse animal, tá? Então primeiro ela passa pelo sifão inalante para depois chegar na boca. Aí ela ingere essa água, ela vai separar as partículas de matéria orgânica que ela vai fazer a digestão, tá? Vai ser digerido no estômago dela e depois vai ser absorvido, né, para as células desse animal absorver todos esses nutrientes, tá certo? O restante da água, né, que circulou pelo corpo desse animal, sai pela abertura do sifão exalante, tá bom? Bom, além disso ele tem aqui, ó, um pé muscular, tá? Que vai servir para locomoção. Ele coloca esse pé para fora da concha quando ele precisa se ajeitar, se locomover. Ele tem a cavidade do manto, né? Que vai secretar quem? Secreta a concha ali para ele, tá? E essa cavidade do manto também é responsável por formação da pérola, tá? Aqui é o trato digestivo dele, né? Então essa parte aqui, ó, né? E o intestino aqui é a parte do trato digestivo, estômago e intestino, tá? Eles vão possuir um coração, tá, que realiza então a movimentação de sangue no corpo desses animais. Lembrando que ela também é do tipo aberto ou lacunar, né? E a excreção o alimento, né, desses animais que não vão mais ser absorvidos aqui, ele se dá pela abertura do ânus. Tudo bem? A respiração desses animais é do tipo branquial, e as brânquias estão aqui, ó. Tá? Elas que captam o oxigênio presente na água. Beleza, gente. Essa aqui é a estrutura básica de um molusco aqui. Ah, perdão. Só para chamar a atenção para vocês, essa estrutura aqui, ó, a charneira, tá? Ela é o ponto onde uma concha ela fica ligada na outra. Apesar de a gente falar que tem duas conchas, essas coisas, mas na verdade é uma concha só dividida em duas válvulas, tá? Então, onde uma válvula e outra elas se conectam, né, para se fechar, é nesse ponto aí da charneira, tá? É como se fosse uma dobradiça de uma porta aí. Certo? Bom, aqui agora nessa figura de baixo é só para mostrar para vocês o processo de formação de uma pérola. Então, ó, entrou uma partícula estranha no corpo desses animais. Ela se enfiou, ó, entre a concha e o manto. Então, essa parte de cima é a concha e essa parte aqui de baixo é o manto. E essa pedrinha aqui, ó, ela entrou e ficou incomodando. É uma pedra no sapato dessas bivalves aí, né? Uma pedra na concha desses bivalves. E aí, para ela não ficar incomodando esses animais, o próprio manto começa a secretar, né, essa substância chamada de camada nacarada, né? E ela vai secretando essas substâncias que vão circulando, né, essa pequena pedrinha que foi ali. E aí ela se solta, ela fica totalmente revestida, formando então a pérola, tá? Existem diversos tipos de pérola, de acordo com o ambiente que elas estão, a pérola pode conferir tonalidades de cor diferentes, né? Variando para rosadas, avermelhadas, negras, tá? E é lógico que cada uma delas vai ter um valor diferente, tá? E inclusive ela vai ter também formatos diferentes. Nem sempre a pérola apresenta esse formato redondinho, né? Bonitinho. Ela pode ter um formato mais arredondado, em forma de gota, um formato irregular.
cada uma delas vai conferir então um preço, agregar um preço diferente para os seres humanos, tá? Mas isso, para esses animais, basta saber que ela é uma estrutura que foi feita para proteger o corpo desses animais contra essas partículas estranhas que entraram ali, tá bom? Bom, seguindo então, vamos para o grupo dos cefalópodes para caminhando para o final dessa aula. Os cefalópodes, né? O nome deles, ó, céfalo quer dizer cabeça, podes quer dizer pés. Então eles têm os pés na cabeça, tá? Ah, então esses aqui não têm massa visceral? Não, eles têm, tá? Só que a massa visceral deles está localizada na parte de cima, né? Então, ó, aqui nessa parte superior é a parte da massa visceral. Aqui nós temos a região da cabeça e aqui ó, nós temos os pés, que são na verdade tentáculos, tá? Bom, eles podem ou não possuir concha. Eu falei, nossa senhora, nem sabia que, né, esses animais tinham concha. Sim, existem. Nesse grupo aqui dos cefalópodes, a concha, né, em relação à concha, nós podemos ter três ocasiões, né? Primeira, em que não há concha, como por exemplo no polvo, tá? O polvo não tem concha nenhuma. Nós temos a lula, que tem uma concha, só que essa concha fica por lado de dentro do corpo desses animais. Nossa, olha só, pelo lado de dentro ainda, nunca tinha me imaginado, né? Já vou mostrar aqui no desenho onde fica essa concha interna. E nós temos o caso dos náutilos, que eles têm uma concha e a concha é do lado externo. Então nós temos, né, animais que não têm concha interna e tem concha externa, tá? Então são 3 exemplos diferentes aí. Para esses animais, eles possuem rádula sim, só que essa rádula ela está associada a um bico córneo, como eu mostrei para vocês naquela primeira imagem lá. Então o bico córneo, como eles são carnívoros, ele serve ali para ir pegando esse animal e quebrando a presa deles e quebrando em pedaços menores, tá? E a rádula vai também raspando para quebrar em pedaços menores e ajudar nesse processo de engolir, tá bom? Esses animais, eles são dioicos. O que é dioico? Eles têm órgãos sexuais em indivíduos, né, diferentes. Então, ele tem um indivíduo que é masculino, produz então gametas masculino, e tem um outro indivíduo que ele é feminino, que produz então um gameta feminino, tá? Então, não tem os 2 gametas no mesmo indivíduo, tá? A reprodução deles como que é? Nessa reprodução, ela é cruzada, como era nas outras também, tá? Só que ela é interna, tá? Então, eles têm tentáculos modificados, né, em órgãos copuladores que ele consegue introduzir no corpo da fêmea os espermatozoides. E o desenvolvimento deles é do tipo direto, ou seja, não tem fase larval. Você não vai ver larva de lula, larva de polvo aí, tá? Eles já nascem pequenos polvinhos e lulinhos ali, né? Para depois virar o adulto, tá bom? Bom, e aí, o que mais que eles têm de peculiaridade nesse grupo que faz eles serem tão desenvolvidos assim, tão derivados, que vai ter um grande sucesso na sobrevivência deles? Eles possuem órgãos do sentido, tá? Então, né, aqui ó, vou mostrar para vocês o olho, né? Fazer um destaque ao olho. O olho desses animais, eles apresentam a estrutura do cristalino, que faz então um ajuste de foco. Eles conseguem formar imagens, né, e focalizar essa imagem, que está mais perto, que está mais longe, tá? Então ele consegue fazer esse ajuste de foco para identificar os objetos que estão à volta dele, tá? É lógico que ele não vai conseguir identificar igual o nosso olho de cores, né, essas tonalidades muito diferentes, mas ele consegue formar imagens, tá bom? Além disso, eles vão apresentar inúmeras estratégias de defesa, tá? Então é difícil você fazer a captura de um polvo. Por quê? Porque, primeiro, o polvo, eu falei para vocês que tem aquele sistema nervoso mais desenvolvido. Então, eles são animais que eles conseguem, né, perceber melhor o que está acontecendo à volta deles e identificar uma situação de perigo, tá? Eles também têm estruturas que servem para defesa, como os tentáculos, tá? Então, ó, nós temos as lulas, por exemplo, que tem 10 tentáculos, o polvo que tem 8 tentáculos. São inúmeros tentáculos com ventosas, né, neles, que servem para defesa, que servem para captura de alimento, tá? Então, eles são muito úteis, né, para esses animais.
E esses tentáculos, né, são extremamente pegajosos. Se você pegar um polvo vivo ali, ele vai grudando esses tentáculos com essas ventosas. Você desgruda um tentáculo, ele gruda outro. Você desgruda aquele um, ele gruda os outros, né? Então é extremamente difícil a gente tirar um polvo da gente caso ele queira realmente grudar na nossa pele, tá? Bom, além dos tentáculos, eles possuem o jato de tinta, tá? Então, ó, deixa eu já ir colocando na figura aqui para vocês, ó, o jato de tinta. Então ele secreta uma tinta, que é aquela tinta que a gente conhece como nanquim, tá? A tinta nanquim de antigamente, né, que era retirada desses animais mesmo, tá? E ele libera essa tinta na água para confundir e atrapalhar os predadores, tá? Então, numa situação de perigo, ele joga essa tinta aí na água, o predador fica atrapalhado, não sabe direito onde ele está e ele consegue fugir. Como que ele consegue fugir? Através da contração dos tentáculos, mas principalmente através de um jato de água, tá? Então ele tem um sifão ali que ele serve como um propulsor, tá? Que ele vai eliminando a água aqui, ó, né? A uma velocidade grande que vai servindo como um propulsor para ele e ele se movimenta muito rápido, tá? Então, por batimentos de tentáculos e pelo esse, né, jato propulsor dele, ele consegue fazer, né, essa locomoção na água muito rápido. Além disso, né, eles têm os tentáculos que eu já falei para vocês, que estão aqui, né? Eles possuem também a capacidade de camuflagem. Sim, minha gente, o polvo se camufla. Eu coloquei aqui para vocês, ó, uma foto aqui embaixo para mostrar que aqui tem um polvo. Eu consegui identificar porque aqui está o olho dele, né? Realmente, o olho dele está aqui, ó. E aqui estão os tentáculos, ó. Um tentáculo aqui, o outro aqui, tá? Tá vindo para cá, ó. Estão vendo esse animal aqui? Então ele está aqui escondidinho. Aí fala, mas ele nasceu com essa coloração. Não, minha gente. Ele tem capacidade de mudança de cor. Ele tem células presentes ali na superfície do corpo desse animal, chamado de cromatóforos. E ele consegue fazer uma mudança de cor, tá? E ele se adapta à cor do ambiente onde ele está. E graças a isso tudo é coordenado por um sistema nervoso mais desenvolvido, tá? Tudo bem, pessoal? Bom, então essas são as estruturas também que eu queria chamar a atenção para vocês aqui, né, no corpo desses cefalópodes. Olha aqui, ó, a mandíbula e a rádula, né, que é o bico córneo e a rádula dele aqui, presente nessas duas regiões, tá? As brânquias, né, então ele faz respiração branquial, ele é aquático, né, apresenta um coração aqui nessa cavidade aqui em cima, tá? O estômago e as gônadas estão aqui. E o que eu queria chamar a atenção para vocês é essa estrutura aqui, ó, da concha interna. É uma lula, né? Então ela tem uma concha interna. É essa estruturazinha aqui, ó, que a gente chama ela de pena, tá? Certo? Então essa concha interna em lula. Bom, essa imagem aqui mais detalhada para mostrar para vocês, tá? Então, ó, mostrando aqui tentáculos, tá? E esses tentáculos têm essas ventosas que servem para fixação. Eles têm a estrutura da rádula com o bico córneo associado a ele, tá? Olha o tamanho do gânglio cerebroide que eles possuem, tá? É bem grande aqui, ó. A porção do fígado, né? Lembrando que ele é um hepatopâncreas, na verdade, tá? Que ele está associado ao estômago para fazer a digestão dos alimentos, tá? O estômago está aqui, ó. O rim deles, né, que é o conjunto, né, de metanefrídeos, que vai fazer a excreção desses animais. A cavidade do manto, que eles possuem aqui, que inclusive na lula é quem vai secretar a concha, tá? Eles possuem o órgão reprodutor aqui em cima, né, que são as gônadas aqui, ó, tá? O coração desses animais, que vai fazer, né, o transporte do sangue no interior dos vasos sanguíneos. Lembrando que no corpo desses animais a circulação ela é fechada, tá? Então percorre o interior sempre de vasos sanguíneos. É um animal aquático, então ele possui brânquias para fazer a respiração. Aqui, ó, é a bolsa de tinta, tá, desses animais, que ela vai eliminar no momento em que ele vai fazer a fuga, né? A região do ânus, que ele vai eliminar as fezes, tá? Esse sifão exalante, que vai servir também como um jato propulsor para ele fugir, tá bom? E a abertura da boca por onde vai entrar o alimento aqui, que eu esqueci de pôr no início. Beleza, gente?
Essa bolsa de tinta aqui, ó, é só como curiosidade, eu pus aqui essas fotos para vocês. Olha só essa nuvem de tinta que ele está lançando aqui na água, ó, e isso confunde os predadores, tá? Essa bolsa de tinta, algumas pessoas falam assim, ah, isso aí é o veneno deles. Não, essa tinta ela não é venenosa, né? Ela não é tóxica para a gente. Tanto ela não é tóxica que ela foi utilizada como tinta realmente, né, para escrever, para desenhar, essas coisas, né, antigamente era usado. Mas hoje em dia ela também é bastante utilizado, né, na culinária. Então tem muitos pratos aí que elas são feitas com tinta de lula, tá? Então assim tem um risoto que vai fazer e ele quer dar uma coloração preta pro negócio, ela é escura. Eles colocam tinta de lula. E aqui nessa foto, olha só como fica bem bacana, né? Um prato aí que certamente quando você for num restaurante você vai pagar muito caro por ele, né? Ele é um macarrão, um espaguete feita, né, com tinta de lula. Ele colocou essa tinta na massa, né, para dar esse aspecto de um macarrão, de um espaguete negro, tá? Então, só para mostrar para vocês que ela também é comestível, tá? Só não me pergunte se ela é gostosa ou não, porque eu nunca comi. Bom, aqui nesse GIF eu pus para vocês para mostrar o poder de camuflagem desse povo. Olha só, chegando mais perto e esse povo ele estava camuflado. Ele começa a mudar de cor aqui, ó, revelando quem ele é, porque nesse momento ele vai fugir, tá? Legal, né? Nessa outra imagem que eu vou passar para vocês é um outro GIF que mostra a camuflagem desse povo e depois a fuga dele liberando essa tinta na água. Olha só. Aí ele começa a fugir e liberou essa tinta. Tá bom? Certo, minha gente? Pessoal, então isso mostra para vocês o quanto esse grupo dos cefalópodes ele é um grupo à parte aí dentro desses moluscos. É um grupo muito mais, né, desenvolvido, que apresenta características evolutivas que garantem para ele um sucesso muito grande, que faz com que esses grupos a gente pare para perguntar o que esse grupo está fazendo dentro dos moluscos, né? Que ele apresenta tantas coisas assim diferentes que garantiram uma novidade evolutiva para eles. Por isso que às vezes eu falo para vocês que é difícil a gente ver, né, que comparar eles com uma minhoca, né? Falar assim, ah, esse grupo dos moluscos eles vêm antes do que o das minhocas, mas compara um cefalópode com uma minhoca, né? Como ele apresenta um grau de desenvolvimento, né, evolutivo muito maior do que, né, alguns anelídeos aí, tá? Então por isso que às vezes fica, né, nessa confusão de quem é mais o grupo, quem é mais derivado do que o outro, tá? A gente tem que seguir uma linha, né, de raciocínio aí, tá? Bom, minha gente, então deixo esse pequeno slide aqui no final para mostrar essa ambiguidade aí, né, de que alguns moluscos são tão simples e o grupo dos cefalópodes aí da lula, né, eles são muito diferentes, né, deles, que faz perguntar o que eles estão fazendo nesse grupo dos moluscos aí. Tá certo, pessoal? Espero que tenham entendido essa aula. Nos vemos na próxima aula para falar sobre artrópodos. Fiquem com Deus e até mais.